Olá, irmão, que prazer imenso poder estar mais uma vez aqui com você, compartilhando da palavra de Deus. Quero pedir que você tome a sua Bíblia e abra no Evangelho de Mateus. Evangelho de Mateus, capítulo 13, dos versículos 53 ao 58. Esse será o texto da nossa leitura e meditação de hoje. Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículos 53 a 58. Peço que você acompanhe a leitura desse texto aí onde você está. Diz assim a palavra do nosso Deus. Tendo Jesus proferido estas parábolas, retirou-se dali. E chegando à sua terra, ensinava-os na sinagoga, de tal sorte que se maravilhavam e diziam: de onde lhe vem essa sabedoria e estes poderes miraculosos? Não é este o filho do carpinteiro? Não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Não vive entre nós todas as suas irmãs? De onde lhe vem, pois, tudo isto? E escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse: não há profeta sem honra, senão na sua terra e na sua casa. E não fez ali muitos milagres por causa da incredulidade deles. Bem, nós notamos pelo texto que Jesus seguiu seu ministério pregando a palavra de Deus. Ele havia terminado de apresentar o reino dos céus. E a sua mensagem era bem simples com respeito ao reino dos céus. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. A sua última parábola, apresentada sobre a rede, que seria semelhante ao reino dos céus, foi um grande apelo. Pois a oportunidade estava sendo dada a todas, como uma rede que arrasta vários peixes, a oportunidade estava sendo dada para todos. A oportunidade de fazer parte do reino dos céus. Porém, só os peixes bons seriam recolhidos. Os peixes ruins seriam jogados fora. Ou seja, se você se arrepender e aceitar Cristo, será um peixe bom e fará parte do reino. Se você continuar rejeitando a Cristo, sem querer se arrepender de seus pecados, você será lançado para fora do reino. Bem, a escolha é sua. Quando Cristo vier, o importante é você saber onde você vai estar. Do lado de dentro ou do lado de fora deste reino, do reino dos céus. Então, depois de fazer esse apelo, Jesus parte, regressando para a sua terra natal, para a região de Nazaré. Chegando lá, como de costume, ele passa a ensinar. Você consegue imaginar o que ele estava ensinando? Bem, veja comigo Lucas capítulo 4. Versículo 16 a 18, porque lá em Lucas 4, 16 a 18, nos diz exatamente o que Jesus estava ensinando. Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restaurar a vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Então passou Jesus a dizer-lhes: hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Jesus estava lendo Isaías e disse que hoje, naquele momento, esta passagem da palavra de Deus estava se cumprindo. Porque ele veio para apresentar o Evangelho, as boas novas de salvação para todo pobre. Ele veio para promover libertação a todo aquele que se encontrava cativo, prisioneiro, escravo do pecado. Ele veio para abrir os olhos daqueles que se encontravam cegos, aqueles que são incapazes de enxergar o perigo que estão correndo longe de Deus. Ele veio para libertar os oprimidos. Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. E por fim, ele veio para apregoar que a oportunidade chegou. Hoje é o ano aceitável do Senhor. Agora é o momento certo para você tomar uma decisão na sua vida. Aquele grupo de pessoas estava dentro do templo, ouviram as palavras de Cristo,
viram as muitas curas que realizou, viram as coisas maravilhosas que fez, os milagres que ele operou, mas mesmo assim, eles continuaram incrédulos, ao invés de se tornarem crentes. E eu pergunto a você, o que impediu aquela multidão de se tornar crente? Ou de se tornarem crentes? Jesus estava ali diante deles. Ele pregou, ele ensinou, ele avisou que o momento de tomar uma decisão era agora. Mas a sua palavra vemos que eles não creram. Jesus não realizou ali muitos milagres por causa da incredulidade deles. Então volto a perguntar, o que impediu aquela multidão de se tornarem crentes? O que as impediu de terem suas vidas transformadas por Cristo? O que as impediu de experimentarem os milagres que ele estava realizando, dos quais o principal é o milagre da salvação? Bem, voltando para Mateus capítulo 13, nós podemos notar 3 fatores que acabaram impedindo aquela multidão de se tornar crente. O primeiro fator que nós podemos destacar aqui nesse texto é o preconceito. Parece que todo homem tem a tendência natural de julgar o livro pela capa. Perceba que Jesus estava ensinando enquanto a multidão ficava ali admirada. Mas a reação começou a mudar quando começaram a questionar quem ele era. Espera aí, nós conhecemos ele. Ele não é o filho do carpinteiro? Em Marcos capítulo 6 diz, ele não é o carpinteiro, filho de José? Parece até que essa não era uma profissão muito popular ou aclamada naquela época. Não era nada nobre ser um carpinteiro. A razão até pela qual a sua família, José e Maria, eram pobres. Podemos imaginar até outra pessoa dizendo, eu conheço a sua família. Ele tem 4 irmãos e algumas irmãs que vivem aqui no bairro. Que é mais ou menos o que nós entendemos do texto que nós lemos. Não se chama a sua mãe Maria e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Não vivem entre nós todas as suas irmãs? De onde vem essa sabedoria e esses poderes? Talvez alguém até dissesse, só pode ser enganação, porque eu conheço bem Jesus, ele conviveu com a gente quando ele era criança, quando ele era jovem. Se fosse nos dias de hoje, certamente ouviríamos alguém dizer, ele já está se achando lá, querendo ensinar todo mundo. Nunca estudou, nunca foi nada na vida, apenas um carpinteiro, agora está aí querendo ensinar. Quem ele pensa que é? O preconceito é um mal terrível que nos faz julgar as pessoas por aquilo que nós vemos e não pelo que elas realmente são. Eles viam Jesus Cristo, sabiam quem era a sua família, mas não conheciam quem ele realmente era. E este preconceito estava atrapalhando aquela multidão de se tornar crente. Parece que é algo comum na cultura de hoje também, valorizar títulos e posições, a posição social que a pessoa pertence, mais do que a poderosa mensagem que vem da vida que ela leva, que ela tem, que revela quem ela de fato é. Conseguimos passar muitas horas ouvindo uma pessoa cheia de títulos que conquistou muitos bens nessa vida. Conseguimos até aplaudir no final, mesmo que durante todo o tempo ela tenha passado o tempo todo falando bobagens. Mas nós temos uma imensa dificuldade em valorizar um pai de família que trabalhou a vida toda de forma honesta, que não conquistou grandes bens, pode ser até que não tenha nem a casa própria, nem o seu carro, mas ele conseguiu manter toda a sua família, sustentar a sua casa. Ele conseguiu com muita luta e esforço colocar o pão dia após dia dentro da sua casa e alimentar seus filhos.
mas para isso a gente não dá valor. E se ele tivesse que ser convidado para uma reunião, para dar uma palavra do que é o sucesso, porque realmente é um sucesso. É sucesso que nós não reconhecemos um pai de família com salário mínimo sustentar toda a sua casa. E isso sim é sucesso. Mas nós não conseguimos ouvir uma pessoa como essa. Não é importante, não é reconhecida na sociedade que nós vivemos. O preconceito nos impede de desfrutar de coisas simples, das coisas humildes desta vida, das coisas que aparentemente são insignificantes. Paulo precisou repreender essa atitude na igreja de Corinto, uma igreja carnal que se achava espiritual, que pensava de si mesmo além do que convinha. Então, Paulo, escrevendo para essa igreja em 1 Coríntios, capítulo 1, a partir do versículo 26, ele repreende aqueles irmãos e faz com que eles enxerguem o erro que eles estavam cometendo, de viver com preconceitos, julgando o livro pela capa, as pessoas pela aparência. Ele diz assim, versículo 26, irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Olha o que Paulo está dizendo para eles, irmãos, preste bem atenção. Quando Deus chamou vocês, não chamou vocês porque eram os mais sábios, os mais inteligentes, aqueles que tinham mais títulos, os mais poderosos. Não são muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Ninguém aqui nasceu em berço de ouro. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se glorie na presença de Deus. Aqui está o segredo que aqueles homens não conseguiam enxergar. Aquela multidão ouvindo Cristo ensinando, elas estavam tendo desprezo para com o Senhor, porque ele vinha de uma família humilde, simples, sem muita posse. Ele mesmo chegou a declarar muitas vezes que o Filho do Homem não tinha onde reclinar a sua cabeça. A sua palavra, a palavra de Deus, deixa claro que ele muitas vezes precisou tomar coisas emprestado, por empréstimo. O barco que ele usava para navegar de um lado para o outro, o jumento no qual ele montou para entrar em Jerusalém, o cenáculo onde preparou a Páscoa com seus discípulos, tudo emprestado. Ele não tinha nada. E por causa deste preconceito terrível, aquela multidão não conseguiu crer, porque não entendeu este fato que Paulo estava pregando aos coríntios, que é nas coisas mais humildes que Deus revela a grandeza do seu poder. Mas não foi só o preconceito que impediu aquela multidão de se tornar crente. Nós podemos dizer também que o orgulho também impediu aquela multidão de se tornar crente. Note que eles continuaram questionando não apenas quem ele era, sabemos quem ele é, mas também de onde ele vem tudo isso. Versículo 56 de Mateus 13, e o 57, e escandalizavam-se nele. Aqui está presente a ideia de orgulho, que ele pensa que é um filho de carpinteiro. De onde ele vem com essa história querendo ensinar a cada um de nós? De onde ele vem, pois, tudo isso, toda essa autoridade? Então nós notamos o orgulho que estava presente no coração daqueles homens, impedindo eles de receber a mensagem da salvação. Uma pessoa orgulhosa jamais vai admitir os seus erros. Uma pessoa orgulhosa tem imensa dificuldade de reconhecer que precisa da ajuda de alguém. Ouvir a verdade a nosso respeito nem sempre é fácil. Porém, para as pessoas orgulhosas, isso é 2 vezes mais difícil, ou é muito pior.
a declaração de Cristo sobre a necessidade de arrependimento, reconhecerem que tinham pecado e que necessitavam de Deus, incomodou e muito aqueles seus ouvintes. A palavra escandalizavam-se nele traz essa ideia de que eles ficaram ofendidos. Imagina como seria duro para uma pessoa orgulhosa ouvir Cristo afirmar que ali estava se cumprindo a palavra de Deus, que ela precisa de salvação, que ela vive ainda escrava do pecado, carente da libertação que vem por meio de Cristo, da salvação em Cristo. Imagina para uma pessoa orgulhosa ouvir Jesus Cristo dizer: você é um cego, não consegue enxergar a verdade diante dos seus olhos, você continua sendo um oprimido. Sim, oprimido de Satanás, oprimido pelas coisas deste mundo, oprimido pela falsa realidade na qual você vive, valorizando coisas que não têm valor. Eles não queriam aceitar esse fato, aquela multidão não queria aceitar esse fato. E para mostrar o seu orgulho, Jesus então conta duas histórias para eles que nós podemos ver lá em Lucas, capítulo 4, versículo 25 e 27. As histórias são semelhantes, porque contam situações difíceis ou terríveis que estavam acontecendo no meio do povo de Deus, mas que eles, apesar de estarem sofrendo tudo isso, se recusavam a buscar a Deus. Note aí, versículo 25, Lucas capítulo 4. Na verdade eu vos digo que muitas viúvas havia em Israel no tempo de Elias, quando o céu se fechou por 3 anos e 6 meses, reinando grande fome em toda a terra. E a nenhuma delas foi Elias enviado, senão a uma viúva de Sarepta, da terra de Sidom. Havia também muitos leprosos em Israel nos dias do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã, o sírio. Jesus estava mostrando que, embora o povo de Israel estava sofrendo a mesma situação que as pessoas de outras nações, o orgulho os impediu de buscar a Deus. Enquanto aqueles que eram desprezados pela sociedade, como as viúvas ou os leprosos, foram exatamente estes desprezados que decidiram que precisavam da ajuda de Deus, que decidiram buscar a ajuda de Deus. Então, depois desse breve sermão, onde Jesus está repreendendo e mostrando o erro do orgulho deles, note aí qual foi a reação desta multidão. A partir do versículo 28. Todos na sinagoga, ouvindo estas coisas, se encheram de ira. Se encheram de ira. E levantando-se, expulsaram-no na cidade e o levaram até o cimo do monte sobre o qual estava edificada, para de lá o precipitarem abaixo. O orgulho estava impedindo esse povo de se tornar crente. Além do preconceito e do orgulho que levou eles a ficarem indignados com a mensagem de Cristo e aquele sermão repreendendo a atitude orgulhosa deles, ainda havia um último fator que impediu aquela multidão de se tornar crente. E esse fator foi a tolice. Sim, você não ouviu errado não. Eu disse isso mesmo. O último fator que os impediu de se tornarem crentes foi a tolice. Tolice é uma atitude boba, impensada, que nos faz desperdiçar grandes oportunidades em nossas vidas. Aqui estavam aqueles homens ouvindo Cristo pregar, diante do autor da vida, diante daquele que estava operando grandes milagres e que poderia operar maravilhas em suas vidas. Mesmo assim, eles optaram por deixar ele fora de suas vidas.
Eu vou ler mais uma vez versículo 28. Todos na sinagoga, ouvindo estas coisas, se encheram de ira e, levantando-se, expulsaram-no da cidade e o levaram até o cimo do monte sobre o qual estava edificada, para de lá o precipitarem abaixo. Depois de ouvir a mensagem da salvação, de ouvir a verdade que incomodou o seu coração, de que eles eram preconceituosos e orgulhosos, eles decidiram simplesmente expulsar Jesus Cristo da cidade. E não apenas da cidade. Eles estavam decididos a expulsar Jesus Cristo definitivamente de suas vidas. Eles subiram ao monte para precipitá-lo abaixo, para dar fim à sua vida. Ou seja, eles não queriam de forma alguma crer em Cristo, recebê-lo como seu Salvador. A atitude irrefletida e tola deles os impediu de experimentar os grandes milagres de Jesus Cristo, como bem enfatizou como bem enfatizou o Evangelho de Mateus capítulo 13, versículo 58. E não realizou ali muitos milagres por causa da incredulidade deles. Eles não experimentaram os milagres de Cristo, não foram transformados, não viram Cristo transformando suas vidas, renovando a sua esperança, confirmando a sua salvação. E por causa dessa atitude irrefletida deles, tola, por causa da tolice, o texto nos diz que Jesus se retirou dali e não realizou ali muitos milagres. Eles deixaram a oportunidade passar, escapar pelas suas mãos. Ali estava o Mestre, o Senhor, o autor da vida, aquele por meio do qual todas as coisas foram feitas, e sem ele nada do que foi feito se fez. Aquele que veio para dar vida e vida em abundância. Se havia alguém que podia transformar a vida daqueles homens, se havia alguém que poderia restaurar em seus corações a esperança e a alegria de viver, era Jesus Cristo. Mas por causa de uma atitude tola, eles decidiram expulsá-lo definitivamente de suas vidas. Então, diante desse texto, você já sabe o que impediu aquela multidão de se tornar crente, aqueles homens de se tornarem crentes. Foi o preconceito, o orgulho e a tolice. Então, diante desses fatos, eu gostaria de te fazer uma pergunta. O que te impede de receber hoje Cristo como teu Salvador? Ou o que está impedindo você de se tornar um crente? Será que é o preconceito? Porque você olha para a igreja e vê que tem um montão de crentes que não tem uma vida correta, que não anda de forma certa nos caminhos de Deus, que são uma verdadeira vergonha. Eu concordo, é verdade. Tem muitas pessoas que se dizem crentes que são uma verdadeira vergonha para o Evangelho. Mas eu quero que você entenda que essa decisão que você precisa tomar de se tornar um crente hoje não é por causa destas pessoas. E não é porque eu estou pregando essa mensagem para você. Mas é por causa de Cristo. Porque foi Ele, Jesus Cristo, quem deu a sua vida por você. Foi Ele, Jesus Cristo, que veio a este mundo para sofrer, para mostrar o amor de Deus por você. E eu desafio você a encontrar na vida de Cristo alguma falha, algum equívoco. Então eu pergunto, o que está impedindo você é o preconceito? Ou será que o que está impedindo você de se tornar um crente é o orgulho? Não adianta tentar esconder. Você é um pecador. E você vai para o inferno se você não se arrepender dos seus pecados
e receber Cristo como seu Salvador. Só Cristo pode transformar a sua vida. Então não adianta você manter esse orgulho religioso. Não, eu vou à igreja todos os domingos. Eu ouço a palavra de Deus. Eu posso lembrar você que esses homens estavam no templo. Eles estavam ouvindo o ensino da palavra de Deus. E não era outra pessoa ensinando, era o próprio Filho de Deus, aquele que tinha conhecimento de causa, fazendo apelo para que se arrependessem, para que eles aceitassem que aqui chegou o momento de tomarem uma decisão na sua vida. Mas o orgulho impediu aqueles homens. E eu pergunto, será que é o orgulho que também está impedindo você? Ou será que o que está impedindo você de aceitar Cristo é a tolice? De achar que pode viver a sua vida longe de Deus, seguindo pelos seus próprios caminhos? Eu posso garantir a você que a coisa mais sábia a fazer neste momento é ouvir a voz de Cristo e atendê-la. Ele está dizendo: hoje é o dia aceitável. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Arrependei-vos para que sejam cancelados todos os vossos pecados. Vinde a mim todos que estão cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ouça as palavras de Cristo. É a coisa mais sábia a fazer. Eu quero concluir este momento devocional, esta mensagem, compartilhando com você que ainda não é salvo, não é um crente, uma história. É verdadeira. Depois que Jesus Cristo foi crucificado, sepultado e ressuscitou, ele apareceu para os seus discípulos. Mas na ocasião em que ele apareceu aos seus discípulos, um deles não estava presente. O seu nome era Tomé. Quando Tomé regressou, Jesus não estava mais ali. Então os demais discípulos começaram a contar: Tomé, sabe quem nós vimos e está vivo? O nosso mestre Jesus, ele está vivo. Mas ao ouvir aquela palavra, as boas novas, o evangelho, Tomé disse: eu só creio vendo. Eu só vou crer que ele está realmente vivo se eu puser os meus dedos nas suas feridas. Eu só acredito vendo. Quando Tomé terminou de dizer essas palavras, milagrosamente Jesus aparece no meio dos seus discípulos, frente a frente com Tomé, e diz: Tomé, eu estou aqui. Tomé, não sejas um incrédulo, mas um crente. Eu creio que esta era a vontade de Jesus Cristo para aquela multidão que o estava ouvindo naquele templo. Não seja um incrédulo, mas seja um crente. Eu creio, pela palavra de Deus, João capítulo 20, versículo 27, que essa era a vontade de Jesus para Tomé. Tomé, não seja um incrédulo, mas seja um crente. E eu posso afirmar, com base nessas duas passagens, que essa também é a vontade de Deus para a sua vida. Que você não seja um incrédulo, mas seja um crente. Então pense neste momento, o que está impedindo você? E entenda que a vontade de Deus para a sua vida é que você seja um crente. Agora, se você já é um crente, salvo em Jesus Cristo, confessou seus pecados e tem Jesus Cristo como seu Salvador, então eu digo para você, meu querido, siga o exemplo do Mestre. Por onde ele ia, ele estava pregando o Evangelho, dando a oportunidade para aqueles que ainda não são crentes se tornarem crentes, salvos em Jesus Cristo. Então siga o exemplo do Mestre. Por onde você for, onde você estiver, leve a mensagem da salvação, pregue o Evangelho. Então, para você que é salvo e para aqueles que acabaram de receber a salvação, eu desejo que Deus abençoe a sua vida,
Que Deus nos abençoe.